Gente, só um pequeno vídeo aqui, trazer uma passagem, algumas passagens, né? Porque o pessoal fica preocupado toda vez que tem alguma coisa em Israel, né? Guerra, rumor de guerra, né? Como dizem, né? Aí o pessoal fica sempre preocupado, fica sempre naquela, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Fica sempre com aquele sentimento, né? De aperto no coração, aquela aflição, né? Então a gente precisa organizar nossas ideias e colocar o nosso pensamento, a gente tem que ser verdadeiramente colocado. Olha só, vamos lá. Basicamente, esse vídeo, né, geralmente os meus vídeos são muito gerais, né, são muito abertos, mas esse vídeo especificamente é para quem crê, né? Então é mais para os adeptos da fé, né, para esclarecimento. Então, 2 Tessalonicenses 2 vai dizer assim, olha só, ora irmãos, rogamos a vocês pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não se movam facilmente do entendimento de vocês, nem se perturbem, que é o que está acontecendo com muitos aí agora nesse momento, quer por espírito, quer por palavra, quer por coisas escritas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma engane vocês, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como no templo de Deus, como Deus, querendo se parecer Deus. Você não se lembra de que essas coisas eu dizia a vocês quando eu estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois bem, o que detém essa, esse aparecimento do anticristo físico, né, encarnado, né, que o pessoal crê aí que é a era da grande tribulação, chamada assim, né, por muitos, né? A minha discussão aqui não é se Jesus vai voltar antes do início da grande tribulação, no meio ou depois dela. Esquece essa briga, né? O meu foco aqui é o que detém a chegada física do anticristo, que é o marco temporal do início da volta de Cristo, né? É o marco temporal da volta dele, né? E acabamos de ler aqui que antes de tudo tem que acontecer a apostasia, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos Mateus 24, olha só. Mateus 24, 6 em diante, ó. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Preste atenção e não se assuste, porque não tem que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, que é o que está acontecendo lá, guerra, rumor de guerra. Ainda não é o fim. O fim de quê? O fim da oportunidade de se adentrar ao caminho da fé, né? Porque quando Jesus voltar, acabou a chance, acabou a oportunidade. É disso que eu estou falando. E continua no versículo 7 em diante. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, esperte, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então os vão entregar para serem atormentados, e os matarão, e serão odiados todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, um outro mundo se esfriará, mas aquele perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aí sim, vamos lá. Então, o que o detém? É a igreja, são as pessoas que compõem, né, fisicamente na terra o reino de Deus? Não, não é a igreja.
O que o detém? O que detém aí o aparecimento do anticristo? É o Espírito Santo? Não. Não é, porque não tem como ele ser tirado, né? Ele está em todos os lugares, em todo momento. Ele é onipresente. Ele tem a mesma essência de Deus e de Jesus. Então não tem como ele ser tirado de um lugar, né? De lugar nenhum, na verdade. Né? O que o detém? Vamos lá. Romanos 10, vamos lá. Do versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz ao Senhor, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Estou dando sinais na minha leitura do que detém o anticristo. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles. De quem? Desse povo aí maluco aí que fica pregando Jesus aí. E as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu os meterei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata, os provocarei a ira. Quando a mensagem se espalhou pelo mundo, né? Isso que ele está querendo dizer. E Isaías ousadamente diz, aí ele cita o profeta de novo, fui achado pelos que não me buscavam. Né? Quando aquilo que primeiramente foi revelado ao povo de Israel foi espalhado para o mundo inteiro, né? Principalmente através das obras de Jesus. Né? Não que no Antigo Testamento outros povos não pudessem ser salvos. A gente tem vários exemplos. Né? A gente tem exemplo aí do povo de Nínive, tem exemplo de Ruth, que não era do povo, né, de Israel e tal. Tem vários exemplos aí, ficar falando, né? 21, versículo 21, Romanos 10, 21. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos ao povo rebelde contradizente. O mesmo que aconteceu a Israel, e aí sim, é uma alegoria, vai acontecer à população mundial. Todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde contradizente. Como é que Deus está estendendo a mão? Com a pregação do Evangelho. Então, basicamente, o que está detendo aí o aparecimento físico do anticristo é a pregação do Evangelho. Aprenda de uma vez por todas. Tá? Israel, aprenda uma vez por todas, Israel não é o relógio da volta de Jesus. Esquece isso. Não se preocupe com essas coisas. Israel, a nação de Israel, a nação que existe hoje chamada Israel, não é o retorno da volta de, não é o relógio da volta de Cristo. Tá? Eu posso dizer o seguinte, que o relógio é a pregação do Evangelho, com segurança. Se Israel é ou não é, se tem algum fato, né? Enfim. Então, prenda-se a isso, a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho for mundialmente, né, usando uma expressão de hoje, quando o Evangelho for mundialmente cancelado, quando a mensagem de Jesus for totalmente rejeitada mundialmente, né, for um consenso mundial a rejeição da mensagem do Evangelho, aí sim você deve se preocupar, né? Porque quando ela for mundialmente rejeitada, aí sim acabará a oportunidade. Porque não haverá mais a quem se pregue, né? Porque o mundo já não vai querer mais ouvir sobre isso. Né? E aí sim é que estará, digamos assim, né, entre aspas, liberado, né, o aparecimento físico aí do anticristo. Né? E tem vários outras passagens que falam sobre o retorno de Cristo, como por exemplo o próprio capítulo seguinte, Mateus 25, fala sobre as 10 virgens e tudo mais, né? Lá no versículo 6 do capítulo 25 diz assim, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. O que é meia-noite alegoricamente? A meia-noite
é o começo de um novo dia, né? E dia é uma alegoria de uma nova era, né? Se como foi, por exemplo, a Idade Média, foi uma era, né, de cerca de 1000 anos. Né? Tanto é que a Bíblia diz que um dia para Deus como 1000 anos como um dia. Né? Então, a era da Idade Média. Assim também que meia-noite indica o começo de uma nova era, que era a era em que o mundo, em toda a sua amplitude, rejeitará a mensagem do Evangelho. Então, quando chegar essa meia-noite, acabou a oportunidade, não vai adiantar mais bater na porta. Né? Então, basicamente é isso. Tá? Então, aí vem com aquelas passagens, quando Israel for sitiada, quando não sei o que lá, esquece. Se preocupa com o seguinte: se você por acaso em algum momento aí no seu smartphone, no seu celular, na sua televisão, vê alguma coisa assim do tipo, é proibido falar sobre Jesus mundialmente, alguma coisa que indique isso, que cheire a isso, mesmo que não esteja diretamente falado, essas palavras que eu acabei de falar, né? Que geralmente essas coisas estão nas entrelinhas, né? Por isso que Jesus fala para a gente estar sempre vigiando, né? E ele fala vigiai antes de orar, né? Essas coisas estão sempre nas entrelinhas e vocês estão vendo aí, né? O evangelho é sempre rejeitado nas entrelinhas, né? Até hoje, dificilmente você ouviu alguém falando assim, o evangelho não pode ser pregado, não sei o que lá. Não, você sempre ouve alguém falando assim, mais um, sei lá, vamos botar um exemplo assim, um pastor matou, um crente fez tal coisa ruim, né? É sempre aquele indicativo, aquela pitada de tipo, quer dizer assim, isso aí, sai disso aí, entendeu? É sempre nesse sentido, é sempre nas entrelinhas, né? Então eles usam sempre aquela, vamos dizer assim, aquele ponto fora da curva para caracterizar a curva, né? Quando na verdade a curva é a própria curva, né? Quer dizer, os cristãos são aqueles que praticam, resumindo a história, o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22 em diante, né? São esses verdadeiros crentes, né? Mas o mundo aí caracteriza os crentes como sendo essas coisas aí essas pessoas que fazem essas coisas ruins aí. Então, se preocupa com isso. Quando o mundo rejeitar em sua totalidade o evangelho, aí sim você deve se preocupar, tá? Não fica preso a Israel, não. Não fica preso a Israel. Israel foi do Antigo Testamento, nós sabemos que por toda a eternidade, né? Eternidade que eu falo na era presente, né? Quem abençoa aquele povo será abençoado, quem amaldiçoa aquele povo será amaldiçoado. A gente sabe disso, não é isso que eu estou falando. Estou falando de volta de Jesus. Não se prenda a Israel quando se falar de retorno de Jesus. Se prenda à pregação da mensagem. Quando a mensagem for rejeitada, aí sim ele vai voltar. Então, gente, é isso. Forte abraço.